Só falta. Ok, gente, boa noite. Mais uma vez, essa semana a gente teve uma série de entrevistas aí. E dessa vez, nessa noite de sexta-feira, fechando a semana, eu estou aqui com Edson Souza, grande vereador histórico da cidade, né? Eu mais o Edson, nós somos amigos, mas teve um momento que a gente teve um curto-circuito, mas retomamos, estamos de volta. A vida política é essa, né, Edson? Assim que funcionam as coisas. Então, um prazer você estar aqui, tá, Edson? Da gente bater um papo, conversar sobre algumas coisas, inclusive sobre a CPI, que você está pedindo uma CPI lá, até o print nomeou lá mais alguns 2 membros. Então, eu te agradeço, tá, de você ter dispensado seu tempo em estar aqui conosco aqui, tá bom? Então, é contigo. Tudo bem, Jota, obrigado. E primeiro quero te parabenizar pela estrutura do DivNews. É a primeira vez que eu venho aqui. Eu estou encantado de ver a estrutura que tem aqui, de estrutura redacional, de espaço, e além de tudo, até, por exemplo, tomar um fogo e ver essa vista bonita. Parabéns pela estrutura de DivNews. É a primeira vez que eu venho aqui, você está de parabéns. Isso vai estar aberto para você quando você quiser. Geraldo, eu preciso ir aí para falar sobre isso, está aberto. Obrigado, Geraldo. Eu agradeço. Eu acho que o DivNews, por exemplo, a imprensa, as pessoas, por exemplo, públicas, elas têm, assim, uma relação com a imprensa, que é uma relação muito saudável. Se aquela imprensa é uma imprensa morna, e isso é uma imprensa que se elogia, o homem público acha que aquele é o melhor órgão. Se o órgão critica, faz, eu acho que a imprensa tem que ter uma linha editorial de transparência, com a verdade, e você tem um estilo de jornalismo, que eu já sempre falei, quero falar o que eu vivo, que é um jornalismo investigativo. E isso nós estamos com carência, porque dia que você tentar calar a imprensa, você está calando e matando a democracia. É verdade, né? Obrigado aí pelas palavras, tá? O Edson, mas já entrando de só assim para até fechando a sexta-feira, que o povo hoje já está tipo aquele negócio, sextou, né? Sextou, alguém quer tomar uma bebida, quer comer um petisco, alguma coisa assim, mas aí nós vamos ser bem mais assertivos, né? O Edson, me diz uma coisa, aquela CPI, eu queria que você explicasse bem, porque tem pessoas que não entendem direito, tá? Nós que estamos inseridos, nós entendemos bem até, mas algumas pessoas falam, mas que é aquilo, o negócio do terreno em frente ao Guarani, algumas pessoas questionam, né? Que confusão que é aquela? Confusão entre aspas para quem está de fora. Que está acontecendo? Você podia contar e ao mesmo tempo entrar na questão da CPI, por que você pediu a CPI? Certinho. Geraldo, o bairro Porto Velho vai fazer 76 anos agora, em dia 11 de fevereiro. E nós temos ali no bairro Porto Velho, numa metade do Porto Velho, do Niterói, nós temos o Estádio Farião, que é o Guarani, até a maior torcida do interior de Minas. Nós temos no fundo do Niterói, na ponta da Figueira à esquerda, nós temos a área central e o Maria Helena. Então, aquela área em frente ao Guarani, com todo o respeito que eu estou falando aqui, é a pior área urbana de Divinópolis. Divinópolis tem 730 km², 330 na área urbana, aquela é pior. A coisa que salva ali é o material humano, que é povo honrado, que está ali no epitar as pessoas, está ali no fundo, que é povo honrado, trabalhador. Mas se você for ali agora, ainda que dá para ver, depois aqui eu quero até te mostrar, é uma vergonha. Ali tudo escuro, não tem uma estrutura de urbanização, não tem os pilares do Plano Nacional de Saneamento Básico, aquilo ali é fato de ocorrência. O que nós estamos fazendo? Nós conversamos com o Executivo e pedimos para ver, eu tenho vários requerimentos, Deus, quando eu entrei na vida pública, eu tentei em todos os mandatos, tentar fazer ali a esplanada do Tamanduá. Uma coisa bonita, um espaço múltiplo, fazendo um plano ambiental bonito, chamando um concurso público para melhorar a integração desses bairros que acabaram com o pior espaço urbano de Divinópolis. Pois bem, depois de muita conversa, o senhor prefeito foi sensível e aceitou. Nós procuramos o dono, foi várias negociações, e aqui eu quero te dar uma coisa em primeira mão. Opa, isso é bom. No início da conversa, era 23 imóveis. 23 imóveis. Depois passou para 17, passou tudo, e o prefeito bateu pesado e não abriu mão, falou que queria 13. E eu procurei o Gustavo Salles. 13? 13. Uhum. 13 ou 14 que faz agora. Uhum.
E eu procurei o Gustavo, falei, ô Gustavo, você é um empresário de sucesso, uma área boa, sua família que fez o bairro Porto Velho, faz isso para Divinópolis. Nós estamos trocando 10.000 metros aqui no bairro Porto Velho, para 3.300 no bairro Charador, lá perto de Marilândia. Está lá perto de Marilândia. Então esse projeto 055 veio para casa. Ele ficou 47 dias na Câmara Municipal. E assim que o secretário leu o projeto, ele se torna público. E eu requeri uma audiência para a gente debater, uma audiência histórica. Teve Guarani, a Polícia Militar, Corpo Bombeiro, a Fambacorte, várias lideranças, alguns vereadores. Teve audiência pública. Os vereadores, no futuro, que nós vamos chegar lá, pareciam um monge. O Etrem de Rir, calado, tá aí. Audiência pública registrada, foi um monge, caladinho. Vereador monge é quereria, um símbolo, aquele símbolo pacifista, eu não quereria indócil, não questionaram na audiência pública, nada. Não questionaram. Nada foi aprovado, tudo sabatinado, debatido, está ao vivo ali, caminhando para o Ministério Público. Pois bem, da audiência pública. Aí que está o X da questão agora, que é nojento, que é vergonhoso, é coisa de canalha. É coisa de canalha. No gabinete, no ofício de computador da Câmara, no horário de serviço, você pega a estrutura das pessoas, que eu não posso antecipar muito aqui, que vai vir CPI, eles fizeram uma denúncia pública 14 dias antes do projeto ser votado. Ora, você imagina se o prefeito... De vez em quando eu vou pedir para vocês olhar para lá, para a gente, cada pessoal tá bom. Tá? Você imagina se o prefeito retira o projeto. Você faz um substitutivo. Se tem um vereador que faz uma emenda. Não teve um vereador, povo de Divinópolis, torcida do Guarani, do bairro Porto Velho, da área central do Niterói, que fez uma emenda, que fez um requerimento. Não teve um vereador. Nenhum. Ninguém se manifestou. Ninguém. Questionou tudo, teve o projeto, e no dia da votação, estou te dando em primeira mão, um vereador, que para mim que eu não quero citar o nome, que senão eu passo mal aqui, virou para mim e falou assim, ô irmãozinho, tira esse projeto que vai ser derrotado. Falei, não, é um projeto muito bom, nós estamos trabalhando para urbanizar a pior área de Divinópolis. Tudo bem. O projeto ficou lá, os vereadores, e eu não posso adiantar muito aqui, que vai ser vereadores convocados. Para poder se explicar lá. Vai ter que se explicar. O vereador enviou lá por palavra, opinião e voto. Mas por conhecimento técnico, ele vai ter que explicar. Só se 3 vereadores... Mas explicar o quê? Não vou adiantar. Não, explicar... Não, o que eu estou falando é o seguinte, que as pessoas estão pensando assim, o vereador vai ter que se explicar por alguma coisa que ele fez, que foi feito? Geraldo, eu não quero antecipar, por exemplo, algumas coisas aqui, porque uma avaliação, ela tem critérios. Que dia que é hoje, Geraldo? Hoje é que dia? Hoje é dia 14, né? Não, Geraldo, hoje tem 2 meses à frente. A CPI já está toda aqui. Ó. Eu estou acordando de madrugada, eu estou estudando, porque meu nome tem jogo. A denúncia que fizeram de um gabinete da Câmara, eu tenho os dados, está aqui. O relatório já fizeram a denúncia do gabinete da Câmara para o Ministério Público. Serviço, Ministério Público. Fizeram. Isso não é função. Tá. Fizeram porque o Poder Legislativo é que fiscaliza. Então, numa forma... É isso que eu estava falando. Vai ter que se explicar de por quê. Por essa questão de ter feito uma ligação, uma das questões. Tem outras coisas aí que vocês vão rir, tem coisa aí, tem gente apavorado, tem coisas aí, CPI, uma espingarda de cantor. Uma vez eu miro para cá para acertar aqui, Geraldo. Aí ela faz uma curva e então, tem muita coisa atrás disso aí que vai ter gargalhada em depoimento de pessoas que queriam, por exemplo, assim. Então, e vão chegar. Agora, o problema é que esse relatório tem que ir para o Ministério Público. Essa CPI, ela vai custar nada, a grosso modo, uns R$40 mil para o município. Vou pôr no relatório depois de tiver lá, que já está bem informada. Só precisa de depoimento. Para as pessoas pagarem. Isso é brincadeira. O Ministério Público merece nosso respeito, mas foram lá numa forma de canalice e denunciaram. Então quer dizer que o Ministério Público acolheu a denúncia que foi feita lá? O Ministério Público tem que acolher.
o Ministério Público, quando eu faço uma denúncia lá contra o Geraldo, o Ministério Público ele tem o poder difuso, ele tem que investigar, ele tem que abrir um Nem procedimento. sempre pode arquivar, né? Como Não, mas arquiva algumas coisas. Não, né? aí que tá a coisa. Aí que tá a coisa. Ah, eu denunciei no Ministério Público Geral, viu? Fica aquela coisa. Se ele não denuncia, se o Ministério Público faz nada, ele está prevaricando. O Ministério Público está no papel dele. Está no papel dele. Agora, tem coisas aí também que tem gente que vai ter que explicar. Tem que ter que explicar. Eu não posso chantar alguns dados, algumas normas, tudo. Primeira vez que vai ter vereador convocado para depor na CPI. Não é convidado, não. Convocado. O que pode salvar eles é 3 votos. Se tiver 3 votos, o requerimento meu não vai passar. Mas eles vão ter que explicar. Não é vereador aí, por exemplo, aí chegando e falando coisas. O Edson, para mim entender, as pessoas entenderem assim, qual que é o cerne da questão? Porque, na verdade, as pessoas estão questionando essa troca de lotes em frente ao campo do Guarani, né, do Farião, por lote lá no Xanadu. O questionamento que existe é que não está equilibrado essa troca. É isso o grande questionamento? O que eles estão alegando, eles, ou ele, né? Porque eu não sei se é uma associação ou só uma pessoa. Algum fato vai ter, Geraldo. Ou tem uma pessoa envolvida, ou tem uma equipe envolvida. Isso vai dar pó para manga. Eu ia fazer um investimento até para agora, eu vou gastar com advogado. Ninguém vai pôr meu nome assim na lama, não. E pode preparar. Sabe, a pessoa chegar ali agora. Isso depois, Geraldo, até no relatório, nós vamos encaminhar para o Ministério Público, mas antes do relatório da CPI, eu vou encaminhar um ofício antes. Que vamos supor que eu não passe o relatório. Eu não tenho jeito de fazer um relatório alternativo. Então eu já tomo a frente só julgando informação de coisas que eu já sei. E eu estou calado. Porque a pessoa tem que ser responsável pelos seus atos. Abuso de autoridade. Quando você vai instaurar a primeira reunião da segunda-feira, agora às 15 horas. Você vai convocar os membros que fazem parte da CPI para fazer deliberação, né? Convoquei hoje para a gente escolher o presidente, o relator e fazer o plano de trabalho, né? Eu já tenho uma estratégia das votações que eu vou fazer. Se eu tiver 3 votos na CPI, vai ser aprovado. Você pode ser relator? Não, não posso ser relator nem presidente. Nem relator nem presidente. Não. Você vai ser membro, né? Membro, mas eu tenho quase 100 perguntas já para fazer. Então, umas perguntas muito interessantes, vai ser ao vivo, já foi deliberado já na primeira fase, que, por exemplo, se antes escolher, que nós escolhemos o presidente, que seria o Ney Burger e o Zé Brás, e falaram, isso eu tenho que falar, gosto mais do Ney. Eles alegaram suspeição, quem alegou suspeição? O Ney Burger e o Zé Brás. Zé, né? Eles alegaram suspeição, mas que esquisito. Olha, eles estão ali para investigar, suspender. A verdade tem que ser dito, por mais que eu tenha um respeito por esses vereadores, tem umas coisas que tem que explicar para não ficar pedra sobre pedra. Como é que é o nome da CPI mesmo? Que eu não tenho lembrança. Como é que é o nome da CPI? CPI para investigar? Geralmente quem dá nome é CPI é a imprensa, né? Imprensa, né? Não é a CPI do terreno em frente ao Campo Guarani. Que a imprensa está chamando ali, aqueles 10 mil metros ali. Então já é um dia, tem, por exemplo, ela foi aprovado, você pode tirar a base uma coisa aqui, ela foi aprovado em 30/8. Então, 4, nós lá vamos para 8 meses que esse projeto tem que ser aprovado, e ficou definido na audiência pública que não é uma ideia sua, minha, do prefeito, do presidente do bairro, Guarani, não. O prefeito se comprometeu comigo, e eu comprometi na audiência pública, de ter um concurso público. Ali vai ser chamado CREA, a Polícia Civil, o Guarani, o bairro Porto Velho, da área central, Niterói, para escolher o melhor projeto. Mas sabe o que é isso? Inveja. Ciúme. Eu estou fazendo algumas coisas aqui em Divinópolis, que está, por exemplo, assim, eu gosto de planejamento social, planejamento urbano. Então, essa CPI ela vai ficar na história, porque eu estou trabalhando nela 4 horas por dia. Isso me desgastou demais, sabe como? Quando chegar ali, você viu uma coisa ali, gente me chamar de ladrão na rua. É mesmo? Que isso, poxa? Você chegar ali, por exemplo, gente na rua, piadinha, tudo ali. Agora, nojento a Câmara Municipal de Divinópolis.
ficou lá esse tempo, não teve um vereador que fez uma emenda, que fez um questionamento à prefeitura. Trabalhar por trás. Trabalhar por trás. Trabalhar por trás e tem uma coisa, eu estou sabendo aí, eles denunciaram a Comissão de Avaliação Imobiliária. A Comissão de Avaliação Imobiliária, você sabe quem criou em Divinópolis? Não. Galileu. O velhinho era danado, né? Então o Galileu criou ela em 74. Ela tem 12 membros, mas está só funcionando 5. Se esse povo renunciar, que estão esperando essa CPI, vai parar Divinópolis. É mesmo? Tem pessoas que depois vão conversar com essa em off, que estão com denúncia aí de 200 mil, 150 mil. Agora, a comissão, eu tenho condições de avaliar um imóvel? Prefeito tem? Vereador tem? Quem avalia é a Comissão de Avaliação Imobiliária. E me colocar lá, que o projeto é meu. O projeto é EM. Então, por exemplo, assim, o nível da Câmara está péssimo, né? Péssimo. A política de novo... Eles costumam falar assim, sempre tem uma situação, eu acompanho já várias legislaturas... Não, mas essa é pior. De todos que eu conheci, Geraldo do Céu, falta informação. Você que está falando. Não, eu estou falando, essa é pior. Geraldo do Céu, ciúme, indicação, e o pós-passo dos outros, virou a Hollywood de Divinópolis. Isso aqui é uma terra de fazer inveja a Hollywood. É um vídeo... Mas é um vídeo atrás do outro, né? Você está doido, o trem não tem uma densidade e briga por indicação. Nossa. Agora, sem uma indicação, quem executa a obra é o executivo. Tem um princípio de materialidade intelectual. Se você indica, é aprovado pelo plenário, subentende que você é o mentor intelectual daquela obra. E está uma briga agora está a rodovia dos Batistas aí. Edson, mas você está perdendo então, porque eu quase não vejo vídeo, você não é de fazer muito vídeo. Deixa eu te falar, eu conheço o caminho, por exemplo, assim, das questões. Hoje eu devo ter produzido alguns trabalhos meus para mais de 100 mil pessoas. Eu criei uma forma de trabalhar, um jornal virtual que ele entra limpo na cara das pessoas. Eu não sou de internet, por exemplo, de chegar ali, mas eu tenho uma rede social que eu projetei ela, eu estudei ela. O meu leitor recebe informação, release, nota, coisas que eu não escrevo para a imprensa, né? Eu fui convidado agora para escrever aí, Tempo de Vinil, você me convidou, e nós estamos fazendo essa avaliação aí. Outro órgão também me convidou. E vai ser bem-vindo, hein? Muito bem-vindo. Agora, você escrever sobre o tema. Agora, lá na Câmara, um bom debate, o que deixa triste, Geraldo, o que deixa triste a gente é, por exemplo, o desgaste disso, poxa. O desgaste disso, né? O projeto ter ficado, um vereador fazer um requerimento, chamar, consultar. Covardia, Geraldo. Molecagem agora. O que está por trás disso? Aí a CPI vai trazer... A CPI vai investigar e nós vamos ficar sabendo. Vai trazer dados, e essa CPI não anda, e os outros uma coisa, quebra de sigilo telefônico. Vai ser quebrado, só se tiver 3 vereadores que é contra. Mas nós não vamos quebrar, nós vamos quebrar. A comissão são 5, né? São 5. Nós vamos quebrar de um, porque se quebrar de um, nós sabemos com quem conversou. Você conversou com o deputado, o que tem a conversa, você conversou com o prefeito, com o bispo, com o presidente. Outra coisa, primeira mão também, esse cara aí da Guaraguara vai ser chamado. Qual? Esse presidente é Guaraguara, eu não sei. Guaragoli, né? Eu não sei. Time, né? Eu estou na polícia aí, os que me acharam minha mulher, minha família, que chegaram, vai ser chamado. Vai ser convocado. Então é negócio de torcida, né? Torcida é Guarani. Não. O Guarani tem várias torcidas, muito torcedor. Uns, por exemplo, que soltaram, por exemplo, umas coisas no dia, que, por exemplo, imputaram coisas a mim que eu não fiz, que o senhor prefeito não fez, que a comissão não fez. Isso é covardia, Geraldo. Você, por exemplo, fazer um jornalismo crítico, uma posição, eu costumo dizer o seguinte: ninguém vai para o céu sendo governista. Ninguém. E ninguém vai para o purgatório sendo oposição, não. Se eu fosse prefeito, eu queria ter oposição. Não pode fazer igual tá essa Câmara. Virou um cruzamento de elefante com borboleta. Mas a Câmara é meio eles falam assim, vou só te interromper um pouquinho. Quando eu fiz o convite para você, eu convidei o vereador Edson Souza, deixar claro que eu convidei o vereador Edson Souza, não o líder do governo.
né? Isso eu quero confirmar, que ele deixou esse papel separado, não conversar nada de liturgia e governança. Isso é um fato. Entendeu? A gente pode conversar de Tá assuntos aqui no globais, WhatsApp, não é você contra o líder do governo. A intenção foi convidar o vereador Edson Souza. Mas dentro desse contexto, a gente também não pode sair do que está ocorrendo na cidade. Aí eu quero te fazer algumas perguntas, ouvir a sua opinião. Questão da guarda municipal. Qual que é a sua? O que você pensa a respeito disso? Eu acho que ninguém está seguro, sem segurança. Sou a favor da guarda municipal, mas quando você estuda antropologia, ela nos mostra que por mais sagrado que seja a atividade humana, ela tem um econômico. Se você for lá no Santuário de Santo Antônio, que é na catedral que está na nossa frente nos protegendo, o Espírito Santo, está tudo bonito, a vela, as flores, limpinho, mas alguém está mantendo aquilo ali. Até eu sei que tem uma cultura muito teológica, cristã, aquele que vive do altar, trabalhar para o altar. Então não tem nada dado. A segurança é cara, sou a favor, em princípio. Mas a Guarda Municipal está na lei orgânica desde 88. De 88 para 2023 tem 35 anos. Não é isso? Isso. 35 anos. 35 anos. Você sabe quantos requerimentos que tem nesses anos todos? Para instaurar, pedindo a Guarda Municipal? Tem um monte, né? Tem 3 requerimentos e 2 anteprojetos. Até que pensei que tivesse mais. Tem 3. Não. É porque é esse modismo. Nós temos que fazer igual o pessoal oriental, ter mais planejamento. Essa questão de segurança pública, ela vai ficar na cama por esses 30, 40 dias. Depois você vai ver. Você vai ver que a tendência já pararam. O fogo vai abaixar, né? Geraldo, quando eu vi aquelas crianças de 4 anos, eu sou avô, só tenho neto, criança é o símbolo do céu. Deixar e vir as minhas criancinhas, o símbolo do céu é as crianças. Criança é um patrimônio. Eu gostei, por exemplo, do Costas Paralelo. Por que banco que tem papel, moeda, tem um símbolo monetário, tem que ter segurança? E jardim de infância? E tem outra coisa que eu vou te dar em primeira mão da crítica. O quê? Eu estava conversando hoje. Nós tínhamos que cuidar do nosso asilo. Porque se chega um malucão desse aí... Maluco vai dar em qualquer lugar. Né? Maluco, e ele está no Oriente, está no Ocidente. Ele está em qualquer lugar. Gente amargo... e gente bobo, e gente vai acordar. Geraldo, a criança em defesa, você imagina um asilo. Nós temos que repensar a segurança pública como um todo. Como um todo, Geraldo. Você imagina, por exemplo, eu já estava conversando isso com pessoas de autoridade de segurança pública, você, Edson, eu nunca tinha pensado nisso. Agora, pessoal chegar a espumar, que não vai lá em Carmo Juru, mas vai em Novo Serrano, essas coisas, mano, nossa, mas espera aí. Deixa eu te contar uma coisa para você. Quando você pega, por exemplo, uma guarda municipal, ela custa dinheiro. Ela custa dinheiro. Então, o orçamento não dá para ter uma meia dúzia de guarda na rua, né? Então tá, não. Uma guarda municipal, ela vai ser armada? Ela vai ser no perímetro rural ou urbano? Diz que tem uma lei que fala que cidade a partir de, não sei se é 50 mil ou 60 mil munícipes, né, habitantes, já pode ser guarda armada. Tem a lei. Uhum. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Quando você pega essas questões que estão tentando confundir aí, ela é para o espaço rural ou para o espaço urbano? Se nós temos um equilíbrio entre o rural e o urbano, o nosso pessoal da área urbana vai ficar? Essas questões, por exemplo, aí, do asilo. Para equacionar. Do asilo. Você precisa de ter especialista em segurança pública e não ficar com esse achismo. O que eu fiz? Chamei o vereador Wesley Jarbas, o vereador antes da academia, essa surpresa, esse Anderson, ele está bombando, cara equilíbrio, cara sensato, tudo. Nós vamos fazer uma audiência pública agora. Nós vamos chamar a sociedade civil toda, e ali eu espero que os vereadores vão para discutir. Geraldo, ninguém está seguro sem segurança. Eu, a priori, sou a favor. Agora, essa lei minha que está aí, dando autorização do prefeito fazer um convênio de 1.790.000 com as forças feriárias, que eu deixei quase 4 dias para os vereadores, só 4 assinaram. Se Geraldo, é dor de cotovelo. Então, por exemplo, quando a lei está aí, agora os vereadores me procuraram, quero assinar, falei, meu filho, agora o print colocou a assinatura eletrônica, agora a Inês está morta. Seu nome não está dizendo parte da história. Você não assinou. Então a lei tem tramitação, que eu estou autorizando um convênio de 1.620.000, para ter um convênio
Segurança pública. Sou a favor da Guarda Municipal. Sou a favor. Eu acho que tem outra coisa que eu estou te dando em primeira mão também, que a gente tinha que rever a nível nacional. O Exército e os tiros de guerra, em época de paz, não estou falando de tiro de guerra, estou falando do Exército, não. Porque o Exército tem os papéis constitucionados em termos de paz. E o tiro de guerra é uma escola de civismo. Então, havia-se um contrato. Convênio, né? Um convênio, né? Um convênio. Um convênio, por exemplo, a questão da imagem, a coisa é muito delicada. Se você virar para mim e falar assim, Edson, uma visão simplista, você é contra ou a favor? Sou a favor. Sou a favor. E essa questão, Geraldo... Você falou em porque convênio... se acontecer uma coisa com qualquer criança, nossa, que hoje nós vamos ser responsáveis. Com certeza. Desde o presidente da República, aquela pessoa, todos nós, porque o sinal foi dado. A sociedade é uma sociedade doente, Geraldo. Mas a rede social também está contribuindo muito para isso, Edson. Essa coisa de ódio também, ela vem também, a rede social ela vem para o bem e vem para o mal. E quando vem para o bem, ela não vem na mesma intensidade, na mesma proporção de como vem para o mal. Que no mal acaba morrendo gente. Né? Geraldo, se você pôr amanhã, por exemplo, no DV News, vereador Edson Souza eleito o melhor vereador da Câmara, vai dar 10 curtidas. A vez 6 amigos meus, a minha mulher, não sei o negócio ali. Se você virar e falar assim, esse tem do Guarani, o que deu? Ué? Para o pior, aí tem 300... O que faz sucesso não é o cachorro que você morder, quando você pega e morde a orelha do cachorro. Então nós estamos vivendo uma sociedade onde as pessoas estão pensando com o dedo. Deixa eu te falar, eu vi uma líder comunitária, uma falsa líder comunitária, que trabalha na prefeitura, falando da nossa votação. Qual votação? Aquela votação do Diego Espino. Ah, tá. Deixa eu te falar, aquela votação do Diego Espino, porque o DV News, na sua linha editorial, colocou o retratinho de todo mundo lá, e tem que ser, a linha editorial é essa, tem que chegar, e muitas pessoas... Você até me questionou lá. Eu questionei, sabe o que é? Eu votei, porque, por exemplo, os 2 procuradores nossos, fundamentaram. Se eu voto contra e aquilo passa, se o Diego abre um processo, eu estava juridicamente, o próprio procurador me orientou. Eu vi uma moça aí, que, por exemplo, que pula, ela carrega cartaz, e vai quando tem um negócio da área de saúde, que não vou nem citar o nome, dar moral para ela, eu até queria que ela enfrentasse. Eles estão falando que ela vai ser vereadora? Não vai ser. Não vai. Sabe o que é que não vai ser? Porque na hora que a pessoa brinca, na hora que uma pessoa coloca o nome na rua para aprovação popular, ou ele gosta mais da cidade, ou está difícil. Então a rede social ela não é boa nem má. Mas só te cortando um instantinho, desculpa te cortar, mas já cortando, quando você falou a palavra convênio aí, me lembrou hoje uma ação que o prefeito fez, que foi a questão de assinatura de um convênio com a Polícia Militar, né? Um dos convênios, né? E eu estive conversando anteriormente aqui foi na segunda-feira com o coronel Emerson Lino, que é o da 7ª Região. Fazendo um belíssimo trabalho. Muito bom, o coronel. Eu gosto muito do trabalho dele e dele como pessoa também. E o coronel falou que uma das causas dele, das demandas do batalhão, da Polícia Militar aqui, era que fosse realmente reforçado o convênio. Porque o convênio já existe, né? Essa questão que foi falado lá, que foi a primeira vez na história que... Não, isso não é verdade. O convênio já existe convênio da prefeitura. Até no passado já existiu, até para o olho vivo. Mas nunca mesmo, teve o que tá? fez. Nunca teve uma lei autorizativa dando o limite de 1.200.000. Não, isso aí não. Isso é uma outra história, né? Aí, mas olha só, mas a questão é que foi bom o coronel Emerson Lino ter colocado que ele precisava de mais, porque uma das coisas que nós conversamos aqui, Edson, na entrevista, é que ele precisa de pessoal civil para ocupar os cargos na área administrativa, para que ele libere... E aquele militar formado, que foi adestrado... Não ficar lá... Não ficar. Isso que ele falou. Isso que ele falou, isso aí, nós vamos conversar agora. Eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública. Que bom. Eu tenho 2 companheiros que nos honram lá, que é o Wesley e o vereador Anderson. Deixa eu te falar uma coisa para você. Vou te dar agora em primeira mão também. Tem gente que não vai gostar do que eu vou falar aqui.
Eu vou começar a trabalhar agora com dois fatores. O tiro de guerra, ele não pode ficar onde que está ali no Interlagos, não. O tiro de guerra tem que sair dali. O tiro de guerra tem que sair dali, nós vamos provocar isso. Aquele tem que ter uma unidade da Polícia Militar para cuidar além, Tejo, não. Ali daquela região. A região sudeste. É que você fala muito, né? Além do Itapecerica, né? Além da Ponta do Gafanhoto. Quando eu falo assim, vocês têm que pensar além da Ponta do Gafanhoto. Porque o político, nós, ele tem medo de pensar grande. Eles têm medo de tutu, eles acham que tem um tutu além da Ponta do Gafanhoto, que é seguir nesse mundinho aqui, pensar grande. Pensar grande. Então eu quero defender essa tese. E outra coisa, nós estamos pedindo um encontro com o Hyundai, um carro mais reforçado e tudo, para tentar fazer um convênio. Vamos supor que um valor de um carro desse aí, dessa uma marca, com um motor forte, ele custa 200 mil. Se for direto, com tirar todos os impostos, você vai para 100. Se você comprar 10 carros desses, deixa eu te falar uma coisa para você também. Outra crítica que eu quero fazer aqui. Polícia Militar andar com esses pailozinhos. Não, mas eles estão agora com o Renault. Não, quem usar, mas a maioria, se eu te falar, o carro das Forças Oleadas tem que ser uma arma também, que se precisar até de ir para o confronto, para bater para um carro e tudo, nós temos que projetar isso tudo, Geraldo. Um pneu para andar em estrada ruim, nessa estrada buracada, em estrada rural, nós temos que pensar. Não é uma pessoa pegar uma cartolina, só a favor da Guarda Municipal, todo mundo é, ué. Eu estou querendo, já estou curioso saber quem é essa que fica assim. Deixa eu te falar. O Paulo Marcinkus, quando eu fui presidente do Banco Ambrosiano, o Banco do Vaticano, aí ele chegou pelo... O Papa chegou para ele e falou, Eminência, ele falou assim, mas tá difícil. Eu falei assim, santidade, não tem jeito de administrar uma igreja com Ave Maria, não. Não tem jeito. Ave Maria, o Pai Nosso, qualquer credo, é um ato de fé de qualquer irmão nosso que professa qualquer fé. Você vai numa igreja pentecostal, você vai no centro espírita, na Ubanda, você vai em qualquer ismo. Tem energia, tem água, tem descarga, tem tudo ali. Então, até o sagrado ele tem um preço. Imagine segurança pública. Então, por exemplo, essa ideia, se a gente leva uma companhia e debate com o governador que nós precisamos mais de unidade militar, né? Se a gente, por exemplo, leva o tiro de guerra para o outro lado, que já mudou 3 vezes, não tem nada com o tiro de guerra, mas aquele espaço ali tem que ser ocupado pela polícia militar. Então, tem várias coisas aí nessa audiência pública que nós... Que vai até vai divergir, que eu digo assim, tem audiência pública do campo lá, da questão dos lotes, do terreno. Não, mas vai ser público, isso é CPI. Desculpa, CPI, né? Isso é CPI. Então vai confusão. E nós somos denunciados lá, superfaturamento, com valor e tudo ali, aquelas questões ali. Eu não valei imóvel. Se você me perguntar aqui, por exemplo, de sua casa, com esse trem, eu não tenho noção de valor. Eu não tenho noção de valor. É avaliador, né? Eu não tenho pré-requisito dentro das normas técnicas para avaliar. Agora, quando você pega, por exemplo, supostamente, projeto EM, tudo ali, isso me trouxe muita tristeza, Geraldo. Geraldo, às vezes, por exemplo, você vai chegando pensando, mas não é que a CPI terminar, eu já sei onde que isso vai dar. Já sei. E as pessoas estão lutando, igual o porquinho que vai para o batedor. Você fala umas coisas que tem que ser engraçado. Pois eu abstraio. Então, deixa eu te falar uma coisa. Pelo amor de Deus, joga limpo. O vereador, terça e quinta, tem que enfrentar o colega, com urbanidade, com espiritualidade. Passou disso, é futrica, é no corredor. E tem muita surpresa que vai vir nessa CPI. Mas mudando para nossa questão também, nossa, assim que eu digo que dá vontade de conversar de tudo, né, Edson? Mas ontem teve o print, ontem estava meio nervoso, né, o presidente da Câmara, ontem ele ficou nervoso com o negócio de veto e saiu disparando aí. Como é que você avalia essa questão, hein? Geraldo, eleição municipal ou uma questão... Você já me falou, você já falou, desculpa te interromper, você já falou que hoje você tem essas coisas assim. O Edson é um grande frasista, ele tem umas questões de frase assim que é interessante. Você já falou que nós não estamos mais em 2023. Nós já estamos lá em 2024. O PI está articulando, o PI está vivo aqui em Divinópolis. O PI ele tem todo segmento, né? O Partido Invisível. Então, por exemplo, sim, essa eleição. Eu, por exemplo, sim, eu quero assim, eu não sou, mas eu não queria
tecer comentários sobre o comportamento do nosso presidente. Primeiro, que se você for entrar no mérito de algumas questões, e isso, para mim, fazer uma análise sobre o nosso presidente, eu tenho que fazer a análise do veto. Eu tenho que fazer uma análise do veto. Quando você, como líder do governo, se orienta um gesto e a bancada do prefeito vota contra... Vota ao contrário da orientação? Então, por exemplo, assim, eu acho, por exemplo, assim, eu não quero ser injusto, eu tenho minha formação pessoal, já fiz isso ao senhor prefeito, ao chefe de gabinete, à secretária, conversei com o presidente da Câmara, ele fez a crítica, foi quinta, quarta-feira ele me ligou à noite, nós conversamos muito, ele é o presidente do poder, e eu tenho que ter respeito. Agora, uma coisa que eu tenho que ter é ser um escravo da verdade, né? Você começou a falar aí, você falou assim, quando a gente estava falando agora, começamos a falar sobre eleição. Qual que é o seu sentimento? Como é que você vê? Vamos supor que hoje, nós estamos em 2024 já, e hoje é dia, vamos colocar dia 7, que eu não sei como é que vai ser, que data é a eleição em 2024. Hoje é um dia depois da eleição. Como é que você vê esse cenário? A eleição, ela geralmente tem 4 candidatos, né? Um para fazer raiva, outro para fazer gente rir e 2 para disputar. Então... Um fazia raiva, outro fazia rir e outro, e 2 para disputar. Então, quando você vê, Geraldo, você me fez uma pergunta interessante, nós estamos aqui agora não entrando no espectro ideológico, nós estamos entrando no campo da ciência política. Com as federações, nós vamos ter aí, vai ser o menor nível de candidato a vereador na história de Divinópolis. E lá vai fechando, e todos candidatos a vereador, eles vão com um grupo do espectro de centro, esquerda ou direita, no mínimo com 2, 3 vereadores. Não tem jeito. Não tem jeito. Pelos partidos, federando para a questão... Os partidos não são municipais, os partidos são nacionais, né? As presidências de partido estão no Nordeste ou em São Paulo. O senhor está federado, Cidadania? Tá com o PSDB, agora acho que já juntou mais 2 ontem, né? Tudo é 5 partidos. Então, por exemplo, se o quadro ficasse hoje, que eu tenho a carta para sair, eu sei para onde que eu vou, então se fosse hoje, dentro do espectro, nós íamos disputar a eleição com 5 vereadores nessa chapa. 5? Sim. Se vai lançar 18 candidatos, os outros 13, isso não adianta que as pessoas vão disputar a eleição, ser seduzido para o bloquinho, tudo. A realidade está aí. E ele veio para mudar. Você está falando que seriam 5 candidatos hoje, dentro da federação. Tá. Seria eu, o Brito, o Ney Bruno, o Josafá e o Periquito, que estaria num grupo com 18 membros. Quando você vai pegar o espectro, por exemplo, do grupo da esquerda, PCdoB e PT, lá, por exemplo, vai ter o Rodson só, de vereador. Agora, só se alguém for lá para o PT ou para o CD. Porque a federação no nível nacional, ela afeta a municipal, né? A federação foi feita, ela tem que ser aplicada, e o municipal tem vigência. Então você não sabe o que vai ainda acompanhar ali. Então vai ser uma eleição aí, eu acredito que essa eleição, nós não teremos tanto de candidato como tivemos na outra. Eu acredito que nós vamos ter, no máximo, 3 candidaturas. 3 candidaturas. O que ela vai sinalizando. O que ela vai sinalizando é esse perfil. No máximo, 3 candidaturas. Mas se a coisa... O prefeito vindo da reeleição, né? Com vice a gente não sabe qual, mas ele vem à reeleição, teria mais umas 2 outras candidaturas. Eu acredito que seja isso. Uma reeleição do Gleitos e mais 2 ou 3 candidaturas. Né? E eu acho que isso é saudável para a democracia. Isso é uma vitrine de uma loja, você chega, tá aquela oferta lá para você escolher. E a reeleição, ela tem uma coisa interessante, você vê, por exemplo, o Galileu, né, o maior fenômeno político da história de Divinópolis, quer dizer, teve 6% dos votos que ele teve há 4 anos atrás. Interessante, então, né? Isso foi um choque, né? Até ele mesmo absorver isso, porque ele teve 60 mil votos quando ele foi eleito, né? Quase 60. Quase 60, 50 e não sei quanto. E agora teve 5. Geraldo, eu cantei esse fato
Geralmente as pessoas acham que eu tenho, mas não é. A política você ganha primeiramente interna, né? Você não adianta você chegar a se disputar. Então o cenário embrionário que está aí, por exemplo, todo mundo se articulando, e é salutar, é saudável. Nós temos 33 partidos registrados no Brasil, em Divinópolis acho que é 18, nós podemos ter 18 candidatura unificada, ou federação e tudo ali, mas isso nós temos que ter respeito por todas as candidaturas, porque é uma pessoa colocando o nome dele para servir o município de Divinópolis. Então eu acho que nós temos que ter um respeito muito grande para aqueles que vão colocar seu nome. Será que o Jaiminho, voltando numa coisa, será que o Jaiminho Martins ainda volta para a política? Ele é muito amigo seu, né? Seu compadre até, né? Deixa eu te falar, essa pergunta que você fez, ela é muito salutar. O Jaiminho é meu irmão, o Jaiminho é meu compadre, meu amigo, e nós conversamos no mínimo 3 vezes por semana, né? 3 vezes por semana. E a relação minha com o Jaiminho, ela extrapola a política. Ela extrapola a política. Ela extrapola. Ele foi deputado, nós somos amigos, ele não é deputado, nós somos amigos. E nós conversamos muito sobre várias coisas, celebrando a vida, discutindo e tudo. Eu não sei, Geraldo. Tem alguns nomes que a gente, as pessoas, o que eu ouço, né? Tipo o Fabiano Tolentino, será que volta para uma disputa o próprio, hoje, assessor do Wesley, o Marquinho Clementino, que foi candidato 2 vezes, né? Tem algumas interrogações, algumas incógnitas, né? Que se vai acontecer, se não vai, mas eu acho que a política também está tendo uma virada, né, Edson? Não sei se é para o bem, se é para o mal, mas os atores do passado não conseguem atuar no presente, como não atuaram agora na questão da última eleição, e no futuro vai ser menos ainda. Sua análise está errada. O conservador de hoje foi o progressista de ontem. Ué. O conservador de hoje, ele foi o progressista de ontem. Então o progressista que vem aí é que vai ser o conservador da manhã. Então quando você faz a coisa, por exemplo, com a... Não, você falou uma coisa interessante que dá para pensar mesmo. Eu estou começando a ver isso. Deixa eu te falar. Quando você for, por exemplo, você pega uma câmara dessa... O cara é progressista para se eleger, depois ele vira conservador. É isso? A Revolução Francesa, a Noite de São Bartolomeu, foi isso. Depois, ordem e progresso. Né? O grande teórico da Revolução Francesa, banhado em sangue. Então, esse jogo do poder, a política não aceita o espaço vazio. Ela não aceita. Agora, esses candidatos, você falou, o Gleidson, o Marquinho, o Fabiano, o Jaiminho, tem gente que fala aí da Laís, eu não sei. Eu acho que são pessoas que merecem meu respeito e, com toda certeza, nós que estamos numa vida partidária, temos que contribuir para 2 coisas. Para buscar o respeito interno, certo? Um debate franco, um debate propositivo. Essa questão em frente do Guarani já fez me refletir muito sobre o caráter e da fragilidade humana. Um projeto ficar numa casa legislativa e depois a pessoa esconder atrás do Ministério Público para fazer uma denúncia, ele tinha que enfrentar ali na tribuna, ali naquela audiência pública, né? Então, por exemplo, isso faz parte daquela rito que Pilatos fez, ex o homem, eis o homem. Então, o homem com a sua fragilidade, com a sua grandeza, com a sua utopia, com sua miséria, isso nós. Kierkegaard fala uma coisa que eu sou encantado. O conceito de homem que eu acho mais bonito é o conceito de Kierkegaard. Perde a vez um pouquinho de Santo Agostinho. Quando ele fala o homem, você está você refletir sobre isso. O homem chegou cedo para ser homem e tarde para ser Deus. Muito bonito, né? Esse conceito que Kierkegaard é muito bonito. Então, quando você vê a política, você vê, por exemplo, assim, um Anderson da academia que chegou, o cara falando pelo olhar, para postura, tudo de voz, e depois uns tem lá, parece que está no ringue. Ele já foi aluno do Anderson na academia lá, eu morava ali perto. O cara, pelo amor de Deus, espiritualidade, tudo ali. Você vê um Wesley Sharp, você vê um Ademir, poxa, né? Você vê um Ney Burger, você vê, por exemplo, assim, muitos colegas ali, mas tem gente ali, parece que está no ringue. Que está no ringue, que acha que tem que gritar, que tem que bater, que tem que chegar e tudo. Que isso? A urbanidade, a liturgia do cargo. A Eliana Piola Dorzinha, ela fez uma coisa para a Câmara que nós conseguimos nessa gestão do Print. E o Print vai pagar o preço disso.
Porque o print é muito bom. Ele é aqui com você, ele, por exemplo, lá na Rádio Marim, que ele vai toda semana, eu acho que ele até só está, o povo fala, Marim Print Júnior, né? Então, eu falei isso com ele, eu sou amigo do print, se não é ofensa, o print frequenta a minha casa e tudo. Mas o print, ele vai pagar um preço litúrgico na presidência dele. Qual que é esse preço? Quando você pega, não é o vestimento, né, indumentário e tudo, não. Tem dia que você chega lá na Câmara, você vê a liturgia das pessoas. Não, liturgia não, falta de liturgia, né? Não, eu não queria falar isso, mas já que você falou, falta de liturgia. Falta de liturgia, né? Falta, por exemplo, de chegar ali, por exemplo, você vai vendo, e o print, ele é muito elegante, você vai vendo do jeito que ele vai, ele prepara. Ele, por exemplo, o print é um empreendedor, tudo, ele prepara, ele vai na casa dele, ele toma. A pessoa está ali para atender. Às vezes chega uma autoridade judicial, chega outra ali. Não é que a pessoa tem o terno e a gravata, faz a roupa. Pelo contrário. A indumentária, o simbolismo, o rito, ali é casa. O povo não quer isso também. Quer um representante litúrgico, né? Deixa eu te falar. As pessoas estão clamando disso. Isso não quer dizer que é a velha política, a nova política, não. E tudo ali. Então, é você separar. Quando você vai, por exemplo, ali, assistir um culto, seja qual for, você vai na missa, você vai à missa. De quem está ali presidindo aquele ato, quando você vai no campo de futebol, você vê um juiz, ele tem uma roupa para diferenciar dos jogadores, o jogador tem uma roupa. Então, isso é cultural, isso é bonito, isso não é pecado. Agora você chega, por exemplo, ali, tem dia, e Eliana Piolho Adorzinho fez isso. Você sabia? De exigir ela enquadrou os vereadores. O traje completo. Eliana Piolho Adorzinho. Eu tenho escrito. Ué, mas isso se está no regimento interno da Câmara, então o regimento interno está sendo cumprido. Isso, por exemplo, o regimento foi liberado, aprovado ali, estirado, fala que tem que estar num traje. Agora, eu não sei, eu não faço parte da minha diretora, e eu larguei, por exemplo, até a comissão de ética, que foi uma cruz que eu tirei. Você é até doido. 11 ou 9 denúncias que nós tivemos, fora, Geraldo, fora as que não vieram a público. Eu virava para a pessoa, você põe no papel. Tem uma hora que eu olho assim dentro da casa, eu fico pensando, será que é ou não é? E vai ver ali tudo ali. E eu sempre fui justo. A minha consciência nunca me acusou. Denúncia de pessoa chegando contra colega e fez, falou assim, isso aqui. Eu falei assim, põe no papel. Não põe não. Uma denúncia chegava a vez, eu não sabia se a pessoa era um romancista, ou gostava de mais imaginar as coisas, mas a vez até em detalhes. O Arthur Lira, lá no presidente da Câmara Federal, né, da Câmara de Deputado, ele até atua como, ele é o presidente, não é de nenhuma comissão de ética da Congresso, da Câmara lá, assim como o presidente do Senado, como é que é o nome dele? Esqueci Como é que é o nome do presidente do Senado? Rodrigo Pacheco. Mineiro. Rodrigo, nosso mineirinho aqui, Rodrigo Pacheco. Eles costumam mesmo até vem quando chamar a atenção quando um parlamentar ele extrapola a função dele, né, fora do rito litúrgico. Eu vejo que às vezes aqui porque a questão da imunidade parlamentar, ela também tem limite. A imunidade parlamentar, depois de Einstein, tudo é relativo. Antes de Einstein, podia ser tempo do Justiça, no tempo de Luís XIV, Estado somos eu, o Estado sou eu, não. O Estado somos nós. Então, quando você pega isso, essa crítica que você faz aí, o tratamento que você tem que dar ao colega é Vossa Excelência. Geral, o clima na Câmara está tão ruim, que vários vereadores ali não se dirigem ao outro. Eu mesmo ali, tem 2 que não vai terminar esse mandato, eu não quero nem um bom dia nem boa tarde deles. Não quero, e quero distância mesmo. Quero distância, eu vou conviver com eles terça e quinta. E não quero, sabe? Você vai chegar ali, então, por exemplo, tá um clima assim. Essa é a terceira legislatura sua ou a quarta? É a quinta. A quinta legislatura? Nossa, é mesmo, hein? Passa. Quando você foi presidente, foi a primeira legislatura ou foi a segunda? Sua? Foi a segunda. A segunda, foi a segunda. Você pode ver o presidente que eu fui, só. Né? Por exemplo, assim, eu jogava tudo pro plenário, definia, bati no peito, assim, ó. Questão de ordem vereador é na hora, ao vivo.
Então, por exemplo, tem coisas, por exemplo, que a gente via, o Print lá vai muito bom para o presidente, e na articulação dele, o Print nos bastidores, ele é um cardeal. Na mesa, ele é um monsenhor, sabe? Ele é muito bom nos bastidores. Ele tenta fazer coisa para não deixar digitais e rastro, gênero político, mas uma pessoa leal, franca, por exemplo, no enfrentamento. Ele tem feito uma boa administração. A gente não pode negar nessa questão aí que eu falei, fiz um paralelo de quanto que gastava com papel, tantos quilos, ele cumpriu. Eu pedi acho que tem outros vereadores também pediram, tradutor de Libras, que voltou agora, foi meu, quando nós fizemos. Então, por exemplo, assim, eu fui pioneiro nisso, né, na lei de cadeira de roda, tudo ali. Mas ali o ciúme, ele está passando o limite. Ontem o Ney Burger falou uma coisa, que foi uma aula. O Ney falou ele falou que quando ele passa no lugar e vê uma coisa bonita, o Geraldo detesta a esmola. Detesta a esmola. É mesmo? Você sabe o que é? Aquilo para mim é decadência. Eu deixo no carro um negocinho cheio de moeda. É decadência de ser humano. Sabe? Eu acho, por exemplo, você chegar ali, a pessoa tem que chegar ali. Agora, eu embora aqui para o norte, sul, leste, tem uma rodovia boa, o Ney falou ontem só. O Ney não estou muito bom com ele, não, sabe? Ele andou fazendo umas raivas aí, mas aquilo é de um coração bom. O Ney, eu brinco com ele que ele é Ney Copasa Burger. Não, eu chamo ele de Ney Lanchonete, né? Que ele é mais que um negócio. Um vereador elegante, do coração bom e tudo. Ele falou um trem muito bonito, assim, uma simplicidade, mas dentro do contexto que estava o clima da Câmara, com a verdade, ele falou assim, que ele passou em determinado lugar e viu uma obra, que não foi ele que indicou, que ele não trabalhou, não empenhou para aquilo, que vereador não faz obra, mas vereador indica, tanto que é aprovada a indicação ou rejeitada. E ele falando, e ali está uma concorrência, eles não estão respeitando mais indicação, uma noção geográfica. Ó, sou vereador de Nobres, Geraldo. Não sou vereador de um bairro. Nunca fui no Quintino. Mas o seu maior nicho eleitoral é o Porto Velho, aquelas adjacências ali. O Porto Velho é a região sudeste. Mas o bairro que eu sou mais votado proporcionalmente é o Esplanada e depois o centro. Então, por exemplo, esses 5 bairros, Cidil, o centro e tudo ali, eu sou bem votado em Divinópolis todo. Mas quando você pega ali, e eu estou falando isso aqui, eu nunca fui no Quintino. Sabe o que é? Até uma mulher honrada. Ana Paula do Quintino, carrega de sobrenome. Eu nunca fui no Serra Verde, porque eu sei que o Josafá faz um trabalho ali. Eu respeito a identidade geográfica. Essa turma novata não está respeitando nada. Não, isso eu não estou falando, você que já está falando agora. Você que está falando, aí eu estou falando. Uma coisa, perdeu uma liturgia, uma indicação. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer uma indicação, eu vou no serviço, processo legislativo, e olha se tem aquela indicação. Você tem aquela indicação, você não tem conflito. Não entrar, se tiver o tanto problema que tem, já não estou dando conta. Meu mandato cresceu tanto, que eu não estou dando conta das minhas demandas. Agora eu vou brigar, acontecer um fato aí, que eu vou só falar, o fato quando eu vou falar ao prefeito. Um prefeito me chamou lá e pediu para me calçar umas ruas. Eu nunca gostei desse de calçamento, até quando os outros falam de calçamento, é uma forma crítica que eu fazia isso. Porque isso é obrigação do executivo, não é do vereador. Não é sair correndo atrás de caminhão, não, né? Não sair correndo de caminhão. O que mais tem vídeo hoje é ter caminhão. Atrás de caminhão, correndo Filme, pare e pule buraco e tudo. Isso cansou o povo. Se você for acompanhar as redes sociais, que eu tenho um projeto bem, eu acompanho, eu faço de bobo, você não sabe o que eu fiz hoje. Que nota que eu fiz? O que eu dei de publicidade do meu mandato? Você não sabe. Você não está no meu nicho. Porque um ano com você eu não posso aproximar muito. E não posso distanciar muito. Porque se você pega o que eu estou fazendo, você entra na minha alma. Você pega o meu ninho, a minha essência. Então, você não pode. Mas aquilo ali devia ter um critério, por exemplo, assim, pelo menos respeito. Aí esse determinado prefeito falou assim, ó, você calça as ruas lá. Não, quero calçar isso não gosto. Eu nunca gostei disso. Que é trabalho do executivo. Depois eu fui ver uma coisa de uma rua, morava um vereador lá. O que esse prefeito queria? Ele queria calçar a rua? O que ele queria? Ele queria me julgar contra o vereador. O que queria era me julgar contra o vereador. Que eu fui lá e calcei a rua dele. Então, no que eu vi aquilo ali, eu falei, não, falei sim, falei, não vou entrar nisso não.
Não vou entrar nisso, não. Eu não. Geraldo, eu vou sair da vida pública, e na vida pública ninguém fica. Todo mundo sai um dia. Eu vou sair pela porta à frente. Então você vai sair pela porta do fundo. Eu vou sair pela Como alguns já saíram. Tem que contar essas histórias para alguns que estão hoje, achando que no passado, alguns foram até mais votados naquela eleição e não conseguiram retornar, sabe? E saíram pela porta dos fundos. Isso aí. E quando você pega a média dos vereadores, e eu gosto mais de estatística, hoje eu tive, Geraldo, eu vou te falar uma coisa para você. Hoje eu tirei uma parte para visitar o vereador Paduano. Vai lá fazer um Paduano, não que me viu, o abraço, carinhoso, está o vídeo aqui, me chamando de mestre, me beijando, emocionado, chorando. Chorei lá com o Paduano hoje. Um decano, um cara com 10 mandatos. 10 mandatos. A liturgia dele, a amizade dele. Ele era literalmente decano, né? Porque... Decano. 10 mandatos. Quando o Vanilson foi presidente da Câmara, senhor, nós tínhamos um mês do churrasco, brincadeira, nadava churrasco. Deixa eu te falar, quando eu fui presidente, eu já conheci as esposas dos vereadores. A Jacira me ajudou muito nisso aí. Nós fizemos o baile do dia do vereador. Você estava lá, todo mundo, cada vereador tinha 10 convites. Nós fazíamos uma caixinha do ano para pagar. Quando eu cheguei aqui, eu me lembro do Vanilson lá na Câmara. Me lembro do. Foi um grande presidente. Do Zé Milton. Naquela ocasião era o Zé Milton, Dorzinha, na legislatura que eu cheguei aqui, que eu cheguei a acompanhar. Era Zé Milton, Dorzinha, o Paduano já estava. Mas que hora outro mais antigo também? Tilinho. Nossa, você quer uma coisa? Eu e Eliana Piola, e as pessoas que mais debatia chamava Edineide. A tulipa negra, aquela flor do Niterói Dorzinho, o pau quebrava no plenário, terminava, ficar lá. O Vladimir, olha o Vladimir. O Vladimir também. Olha o Vladimir, nós dois no plenário, ele defendendo uma ideia e tudo. São amigos. Agora, quando vocês pegam, por exemplo, umas coisas ali, igual eu conversei com o presidente ontem, presidente, essa CPI vai entrar para a história legislativa. Essa vai entrar, porque ela foi uma coisa que feriu minha alma. E feriu a alma da minha família e tudo ali. Estou sofrendo com isso, mas a verdade vai chegar. A verdade vai chegar, doe quem doer. Às vezes tem coisa que eu não falei, não vou falar, por questões até de estratégia de informação que a gente já tem, mas vai vir muita coisa nova para o Divinópolis, e eu gostaria que o Divi News acompanhasse essa CPI. Sabe, ela teve uma coisa interessante. Primeiro, poder legislativo sometivo. E a denúncia contra eu e o prefeito e a comissão de avaliação saiu de um gabinete da Câmara Municipal. Vamos acompanhar sim. Mas, Ed, nós vamos, pelo adiantar da hora aqui, pessoal, ainda mais que hoje é sexta-feira, né? Todo mundo quer sextar, né? Se tem compromisso hoje ainda, né? Estou indo para um jantar, você, por exemplo, não vou te falar para onde que eu vou, eles estão todos acompanhando lá. Você vai me contar aqui na pé de ouvido. Não pé de ouvido, depois eu te conto para onde que eu vou. Né, porque eu não vou tornar público um convite claro. Com a casa, mas eu vou te contar que as pessoas vão estar lá. Pauta, política. Você acredita? Sobremesa. Política. Cafezinho. Política. Então, por exemplo, assim, a política é a guerra sem sangue. Então, por exemplo, assim, eu converso com todas linhas políticas de Divinópolis. Na minha vida pública até hoje. Eu só não converso com um deputado e 2 vereadores. Não me fala o nome que eu já sei qual é. Também não falaria, não quer saber da assessoria, ou eles estão ouvindo, e tudo. Eu não quero saber. Segue o caminho deles, eu sigo o meu e está tudo bem. Bem, gente, Edson, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade com a sua agenda apertada, né? Obrigado por você ter vindo e obrigado a vocês que estão aí nos ouvindo, acompanhando e posteriormente também vão estar acessando, porque fica arquivado, né, Edson? Então, pode falar à vontade aí, se despedindo do povo. Geraldo, eu quero agradecer o convite que você me fez ontem